Ela tem delírios, recebeu vários diagnósticos, tem bipolaridade. Ela queria trabalhar, né, essa parte emocional e mental para tentar ajustar a vida dela, porque ela não tem controle. Quando a gente tem algum problema, gente, geralmente a gente não tem controle disso. Por isso que a gente precisa de ajuda, tanto do médico da Terra quanto ajuda espiritual. Eu perguntei para a egrégora se tinha que ter alguém aqui na linha de tratamento da minha cliente para tratar com ela. E eles disseram que não. Tem alguns obsessores, o dela tinha 3 obsessores, 2 parceiros de afinidade, 2 experiências genéticas, 4 formas de pensamento, 3 votos, 4 contratos, 4 pactos. E a egrégora pediu 32 dias de tratamento. E depois desses 32 dias a gente vai reavaliar a terapia dessa minha cliente. E o que é diferente aqui é que a minha cliente, eles não pediram fractais para tratar. Eles pediram tratamento de diretivas. O que é esse tratamento? É a investigação do atendido, da ancestralidade dela, que ocasiona esses problemas, tanto emocional quanto mental, e ela não consegue ajustar isso nem com remédio, com o médico da Terra. Eles me trouxeram que essa minha cliente, ela tinha 3 contratos de venda de alma. É quando a gente quer ser rico, quer ser famoso, é quando a gente quer ter sucesso, quer uma pessoa amada, qualquer tipo de contrato que ela fez, que ela teve que vender a alma dela. Então, a gente, na hora que detecta isso, a gente entra lá na zona umbralina para desfazer esses contratos. Esses contratos, eles ficam encapsulados lá na zona umbralina. Então, envolve a pessoa que fez, a pessoa que pediu para fazer, os escravos espirituais, envolve animais, sangue de animal. Então, envolve muitos aspectos e isso aqui fica lá no campo, pulsando, fica reverberando. Então, é como se estivesse vivo aquilo lá. Então, a egrégora, ela entra lá na zona umbralina, desencapsula tudo isso, devolve todo mundo, né, pro teu corpo, né, para sua linha temporal, devolve o animal, o sangue do animal, as pessoas envolvidas e desfaz esse pacto. Muitas vezes a pessoa fica presa, tem problemas tanto emocionais como de saúde, de dinheiro, prosperidade, trabalho, vários tipos de problemas as pessoas têm porque fizeram muitos pactos e que se a gente não entende, não consegue tirar isso lá da zona umbralina, a pessoa vai sofrer a vida inteira. Tá? Então, nós desfizemos. Quando a gente sabe que tem, a gente já desfaz na hora. Ela também tinha personalidades presas em torturas pela igreja, ocasiona, né, essa parte aí mental. Ela também tinha personalidades freiras, padres e beatas e demais devocionais de linhas religiosas. Ela também tinha personagens falidas, personagens suicidas e personagens abortadas. Tudo isso, quando a gente identifica esses personagens que estão causando problemas para a pessoa aqui nessa vida, a gente também já limpa isso do campo energético da pessoa. Porque às vezes a gente reverbera personagens que nós fomos em outras vidas e nós acabamos, às vezes, sendo aquela pessoa da outra vida e não dessa. E muitas coisas começam a acontecer de errado, principalmente com a mente, com a psique, tá? Então a gente limpa tudo isso. A gente entra na linha de investigação da ancestralidade, entendendo quantos personagens que a gente tem que resgatar da linha materna e da linha paterna. Então ela tinha 3 personagens a ser resgatado da linha materna e 2 da linha paterna. A gente também entende que tipo de magismo tem que ser desfeito da linha materna e da linha paterna. Ela tinha 3 magismos da linha materna e 5 da linha paterna que tinha que ser desfeito. E também entendemos que tipo de praga ou maldição que a gente tem que desfazer, que está atrapalhando o cliente aqui nessa vida. Da linha materna ela tinha 1 e da linha paterna ela tinha 2 pragas ou maldições. Nós identificamos e já desfizemos tudo isso no momento da terapia. E na linha paterna, ela tinha 2 crenças limitantes. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, uma das crenças, e ganhar só o suficiente para viver era uma outra crença. E ela também estava tendo problemas no trabalho, para achar trabalho e para ganhar dinheiro. Então, isso aqui faz parte de tudo que ela está passando na parte mental, de sentimentos, emoções e padrões que está dando errado na vida dela. E também tinha um padrão da linha paterna, que era ganhar só o suficiente para viver. Então, por mais que ela trabalhasse, por mais que ela procurasse algo, ela só ia ganhar o suficiente para viver, porque tá no campo energético dela essa crença limitante, esse padrão, né? Essa crença que vem da ancestralidade. Então, a gente identifica isso e limpa isso no campo do cliente, para a pessoa viver do jeito que ela tem que viver, que ela veio para viver, né? Sem essa sujeira energética no campo dela. E o que a egrégora trouxe de história? Essa minha cliente, em uma das vidas, trabalhava para a igreja, mas descobriu que tinha
tinha muitas coisas erradas lá dentro e se decepcionou muito. Foi conversar para entender o porquê de tantas mentiras e acabou sendo expulsa da igreja e da comunidade. Como ficou muito revoltada, foi procurar a magia negra e encomendou o serviço de riqueza, abundância, pois não queria mais viver uma vida de escassez. Lembra lá que a gente tratou? A gente tratou o quê? Venda de alma. Contratos de venda de alma. Foi aí que ela fez. E com isso, fez contratos de venda de alma e hoje, estes cobradores estão atrás dela para cobrar esse serviço. Quando a gente faz contrato de venda de alma, sempre, na vida passada e hoje, quando a gente faz, gente, ninguém manda a gente ler e assinar uma folhinha lá que tem uma frase que fala: isso aí a gente vai cobrar de você por toda a eternidade. Então, às vezes, a pessoa faz e fala: depois que eu morri já era, né? Outra vida é outra vida. Não é assim que acontece. Quando a gente faz um contrato de venda de alma, o que acontece? Você tá amarrado com aquelas pessoas, com aquela situação, em todas as suas reencarnações. Todo mundo vem te cobrar depois. Todas as reencarnações, aquelas entidades vêm te cobrar. Então, você começa a ter algumas situações na vida que não é muito boa. Como eu te falei, tanto de saúde, de emprego, de prosperidade, relacionamentos, eles vêm te cobrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente faz, quando a gente faz e com quem a gente faz, tá? Então, a partir de uma idade dessa minha cliente, a egrégora falando ainda, se inicia a fase de cobranças. E isso segue nessa minha cliente em várias encarnações por conta do contrato de vendas de alma. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não tem noção. A gente fala: tá, mas eu faço tudo direitinho, eu tento ser uma pessoa bacana, do bem, seguir a regra, mas por que tá acontecendo isso comigo? A pessoa que mora do meu lado é totalmente desregrada, a vida dela, ela é uma pessoa que às vezes não tá nem aí pra ninguém, trata mal as pessoas, mente, tem um serviço bom e mente naquele serviço, passa as pessoas pra trás. Por que acontece coisas comigo que eu sou certinha, regrada, e não acontece lá com o meu vizinho? Porque você fez contratos de venda de alma. Porque se você não tivesse esse contrato, a sua vida ia ser muito mais próspera, né? Você não ia ter algumas doenças, né, mentais principalmente, você ia ter mais dinheiro, você ia ter uma fluidez na tratativa com as pessoas. Então tem muitas coisas que estão no nosso campo etérico que a gente não tem noção. São coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que às vezes Deus é injusto com a gente. E não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente, com coisas que a gente fez em outras vidas e nessa vida. Tem que ter cuidado. A partir do momento que a gente entende que tem coisas que a gente faz e pode reverberar tanto nessa vida quanto em outra, não faça. Faça coisas que vão te trazer paz na tua alma. Faça coisas boas. Essa coisa de fazer contrato, amarração, é complicado, porque fica tudo amarrado lá na zona umbralina. E depois a gente tem que desfazer isso, porque por um período a vida da pessoa fica muito bem. Mas e depois? E no final da vida? E na outra vida? O que acontece? Então tem muitas coisas que tá no nosso lado oculto, vamos dizer assim, pra gente entender que nem tudo que a gente faz aqui tem a ver com as nossas conquistas ou derrotas. Tem coisas que a gente faz direitinho, mas que não dá certo, nem é por você, é por coisas que nós fizemos em outras vidas. Vou dar um exemplo que todo mundo me pergunta: olha, Thaís, eu não tenho dinheiro. Eu conheço gente que é sacana, detona as pessoas, trata mal todo mundo e é milionário. Por que essa pessoa tem dinheiro e eu não? E eu me perguntei muitas vezes isso quando eu não fazia terapia, não tava, né, eu não tinha estudado tudo. Eu me perguntava, mas por que essa injustiça? Eu achava uma injustiça isso. Mas aí eu entendi que é o quê? São contratos que as pessoas fazem, pactos, é a nossa energia, é o que a gente reverbera. Então, muitas pessoas que têm o dinheiro, o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma frequência. O dinheiro não sabe se a pessoa é boa ou ruim. O dinheiro não sabe, a energia do dinheiro, eles não sabem da índole da pessoa. Então, se a pessoa tem isso dentro dela e não, né, tem todos esses problemas de outras vidas, ela consegue ganhar dinheiro, ela consegue ter essa energia de dinheiro dentro do campo dela. E as pessoas que fazem de tudo para ter dinheiro, são bacanas, tentam fazer tudo, né, do certinho e não tem, é porque a gente tem sujeira energética. Se a gente tá com dinheiro, muitas vezes o dinheiro não fica porque nosso campo está emitindo o quê? Pactos, votos, contratos que a gente fez. Às vezes está emitindo uma energia negativa, de repulsa, de crenças limitantes, de padrões. E é por isso que a gente precisa entender, às vezes,
a ajuda espiritual, ela é tão bacana que ela começa, além de limpar o nosso campo, ela começa a fazer a gente ter mais consciência. Isso é expandir a consciência, é entender que nem tudo é aqui da terceira dimensão. Muitas coisas, e diria a maioria, são de outras vidas, de outra dimensão que reverbera no nosso campo hoje. Essa história também eu acho interessante trazer para vocês entenderem. Às vezes, se vocês conhecem pessoas que precisam desse tipo de ajuda, e eu quero, deixar aqui meu agradecimento de vocês estarem comigo até agora. Na semana que vem, vamos trazer mais histórias de assuntos diversificados, para atingir o maior público de pessoas possível, para as pessoas entenderem que às vezes ela precisa de uma ajuda espiritual. E eu termino aqui com a minha frase, que é: ouça sua alma e mude a sua vida.